né? 3, 2, 1 e Claquece. Olha quem tá chegando. Tiago. Titico. Tiago. Titico. Tiago. E aí, Simon? Beleza, Tiago. Tudo bem? Alguma mãe me assistindo Beleza. hoje, hein? Só para evitar os palavrões. Bom dia. Que Heitor, gente? Esquece, Heitor só em novembro agora. Heitor agora só em novembro. Aí, ó. Época boa do ano para falar de pressão. Ah, moleque. Tá aí. Pressão, negão. Show? É o que nós vamos discutir hoje. O nosso segundo conceito importante dentro do quê? Dentro de a nossa hidrostática. Ontem eu não falei para vocês. Ai, Sofia. Ontem eu não falei nada para vocês, não, mas a hidrostática, ok? Não falei, certeza que eu não falei. É o ramo da física que estuda a física, a mecânica, ok? Dos fluidos, ok? Por isso que nós chamamos de estática dos fluidos ou hidroestática, perfeito? Então, a estática dos fluidos vai estudar a mecânica que acontece, a física que acontece dentro de um fluido, que são os líquidos e os gases, ok? Então, um fluido exerce força nas paredes de um recipiente. Um fluido tem densidade, né? Um fluido tem empuxo, ok, moçada? Tudo isso a gente vai discutir dentro do que nós chamamos dessa parte de hidrostática. E mais no finalzinho do ano, a gente vai falar para você um pouquinho do fluido em movimento. A hidrostática é a física em torno desse fluido em repouso. Depois a gente vai colocar o fluido em movimento na parte que nós chamamos de hidrodinâmica, aonde tem a famosa equação, né, que dá origem ao nome do seu material e da rede que você estuda, né, que é a famosa equação de Bernoulli, ok? A gente vai ver como que funciona lá na hidrodinâmica. Show? Lindões, pressão. Quando eu aplico uma força numa determinada área, eu digo que eu estou pressionando esta área. Concorda comigo? Toda vez que eu aplico uma força numa área, eu estou pressionando uma área. Exemplo, nesse momento aqui, eu estou aplicando força sobre o quadrinho. E eu posso dizer para você, o quadrinho está recebendo a ação de uma força? Está, né? Eu estou empurrando o quadrinho. E por isso eu tiro todo o quadrinho do lugar, ok? Agora, aonde há a pressão sobre o quadrinho? A pressão sobre o quadrinho acontece apenas na área aonde a força está sendo aplicada. Eu não posso dizer que aplicando uma força aqui com a minha mão, todo o quadrinho está sofrendo uma pressão. Não está, ok? A força que eu aplico empurra todo o quadrinho, claro, né, o seu centro de massa, mas pressão só na área ocupada pela minha mão, ok? Ou pé, ou punho, enfim, da forma como você for ocupar aquele espaço, ok? Lá na página 112, pega lá, por favor, página 112 da apostila. Simon, por que eu preciso pegar a página 112 da apostila? Porque nós vamos fazer uma leitura, ok? Uma leitura maravilhosa com a nossa incrível Sofia. Sofia Lana Rocha é aquela que lerá para nós daqui a pouquinho, ok? Então, o que é a relação da nossa pressão? Ah, Simon, é uma força aplicada numa determinada área. Mas é qualquer força? Não. Não. Não à toa que a fórmula de pressão, muitas pessoas escrevem assim, ó. Pressão é a F numa determinada área. O que significa essa simbologia na frente do F?
Uma força normal? Em matemática? 90 graus. 90 graus. Perpendicular, né, é a palavra. Então, nós temos uma força perpendicular em relação a uma área. Como assim, Simon? Uma força perpendicular. Desta forma, quando você pega essa superfície, ok? Imagina aqui que nós tenhamos uma superfície, tá bom? E eu vou aplicar uma força sobre uma parte dessa superfície. E tá aqui a força. Você sabe imediatamente que essa força aqui, em parte, ela aperta a superfície. E, em parte, ela empurra a superfície. Você sabe isso, né? Se você pegar aqui a palma da sua mão e empurrar ela assim, você está usando toda a sua força para apertar a sua mão. Agora, se você empurrar ela assim, você está usando parte da força para pressionar e parte da força para deslizar. É aquela ideia do peso. Lembra da componente peso no plano inclinado? Que só uma parcela do peso, de fato, aperta e, portanto, gera uma normal, né, enquanto a outra parcela desliza. Então, eu sei que aqui dentro, quem exerce, de fato, uma força perpendicular, está aqui, ó. Está ali para a gente. E é essa componente verde aqui que a gente vai chamar de quê? Fy, que de fato gera a pressão nessa superfície. Então, nessa superfície aqui, nós teríamos uma pressão que seria Fy sobre uma determinada área que está sendo comprimida ali, a qual ele deve falar para você. Então, para nós temos F perpendicular, não é qualquer força, tá? Fique claro isso para você. Então, a força perpendicular à superfície, e força é dada em newtons. A é a área de aplicação da força. A área é dada em qual unidade? Metros quadrados. Top, metros quadrados, ok? E a nossa incrível pressão, ok? Numa unidade já conhecida por você, Newton em cima, por metro quadrado embaixo. Perfeito? E a gente sabe que Isaac Newton em cima de 1 metro quadrado riscado no chão não é Isaac Newton, e sim Pascal. Lembra? Então, a unidade de pressão no nosso sistema internacional também é chamada de Pascal. Aqui uma observação antes da nossa leitura prometida aí, é que nós também temos a pressão em função do fluido gasoso, né, que nós chamamos de pressão atmosférica. Show? Ao nível do mar, a pressão que a atmosfera realiza sobre nós é de 1 atm. Você também já viu isso lá em química. Então, para nós, 1 atm, se preciso for, tá, corresponde a 100.000 Pascal, ou seja, 10 elevado a 5 Newton por metro quadrado, se preciso for a gente fazer uma conversão. Mas nesse primeiro momento, gostaria só que você entendesse o que é pressão. É uma força perpendicular à superfície, claro, aplicada numa área. Ah, então pressão é força. Não. Força é força. Pressão é uma força aplicada numa determinada área, ok? A força não me diz respeito à área de aplicação. Quando eu realizo uma força sobre um corpo, eu só quero saber quanto vale essa força e a aceleração que ela causa nesse corpo. Top. Agora, quando eu falo de pressão, eu estou falando de uma força especificamente aplicada num determinado ponto. E dessa forma, através da equação simples que você acabou de flagrar aqui, e eu diria que para muitos de vocês acabou de relembrar, né, porque já é uma equação conhecida, dá para você perceber que se a força aplicada em um determinado local é constante,
Exemplo, seu peso, né? O peso que você exerce sobre o chão, constante, né? A não ser que você engorde mais ou emagreça, você tem um peso só. Mas você consegue fazer na sua casa um experimento simples de estar com os 2 pés no chão, perfeito? Exercendo sobre o chão uma pressão dividida em 2 áreas, que são as áreas dos seus 2 pés. Agora, experimenta tirar, né, um dos seus pés para cima e apoiar sobre um pé só no chão. A pressão que você passa a exercer sobre uma pisada só é muito maior do que sobre 2 pisadas. Por quê? Porque eu diminuí a área, ok? E toda vez que, numa força constante, eu diminuo a área de aplicação, eu aumento demais a pressão. Você vai perceber isso, por exemplo, no teste da pisada, né? Experimenta fazer o teste da pisada, que é deitar no chão e pedir um colega seu para pisar em cima de você. Só pisar, né? Equilibrar em cima de você. Com os 2 pés, chega, dependendo da pessoa, né, a ser aceitável. Se o cara levanta um pé e coloca um pé só em cima de você, você já sente uma dor maior. Fala, que é isso, cara? Né? É uma concentração do mesmo peso, do mesmo carinha, agora sobre uma área só. Né? E os meninos, não vou falar que namoraram, o que pelo menos já dançaram com umas meninas, podem experimentar isso, ok? Formatura é o lugar certo para você experimentar isso, que é geralmente quando você dança um aniversário, alguma coisa assim, quando você dança com uma mina, né, e ela está de salto alto, né? E é maravilhoso quando ela erra e acerta o seu pé. Né? Ali você sente a concentração de todo o peso dela numa área de um saltinho, ok? Aquilo ali é absurdo. Inclusive tem uma tia nos Estados Unidos, isso tem uns anos já, que ficou bolada ao chegar em casa e pegar o marido com outra na cama e ficou muito chateada, né? Arrancou da sandália para falar: ah, cachorro, por que você fez isso comigo e tal? Não, não foi com intenção de matar. E ela acabou sem querer mirando no olho do cara e acertando um saltinho 30 centímetros dentro do olho dele, sacou? Então, sacanagem, né? O saltão entrou aqui 30 centímetros para dentro, tem nessa matéria, tem depois o raio-x do cara, né, o saltão lá dentro e tal, e ela não foi, como diz, autuada como intenção de matar, né, o negócio dela foi homicídio sem a intenção, o cara morreu, foi homicídio sem a intenção de matar, sacou? Porque ela estava Se não chateada. morresse também, né, velho? Né? Só um saltinho 30 aqui, mas tem gente que já tomou para dentro e só perdeu a visão, né? Facada no olho e só perdeu a visão, não morreu. O cara que tinha um probleminha lá, ela acertou uma vez específica e matou ele, toda sem intenção de matar o cara, sacou? E ela não foi condenada à questão da prisão lá, porque foi um negócio de defesa, né? Porque a amante tentou também agredir ela, ela falou: sai daqui vocês, né? E acertou o cara. Tinha filmagens e tal, né? Deu para perceber que ela não estava com raiva, não, estava só triste, chateada. Meu não, uma mulher chateada de TPM ou traída, meu irmão, você tem que respeitar. E falar assim: sim, senhora, você que manda sempre. A Rochelle já fez isso mesmo. Arrombou o Cris com salto. Então, moçada, essa questão aqui tem a gente já viu muito filme, né? Geralmente quando você está em cima de uma geleira e ela começa a trincar, aí pede que o cara deite na geleira, né? Não tente sair correndo da geleira, porque senão ela quebra e você afunda, cai lá dentro daquela água gelada e morre por lá congelado, né? Pede para você deitar, porque ao deitar você distribui melhor, né, a força que é o seu peso ao longo de uma área maior, né? Aqui na vertical, eu estou distribuindo ela só nos meus pés, deitando, eu amplio a área, aumentando a área, diminuo a pressão sobre aquele local que está quebrando. Isso vale, né, para telhado, vale para tudo que estiver quebrando aí, você pressionando em cima, entendeu? Então essas coisas podem acontecer. Show de bola? Então isso é o que nós chamamos de pressão
e algumas observações específicas. O que a gente vai fazer agora com a nossa incrível Sof é dar um pulo na página 112, lá no tópico 2, e curtir alguns exemplos. Manda bala, Sofia! Na figura 5, há uma moça deitada sobre um sofá. Diferentemente dos casos em que as dimensões dos corpos eram desprezíveis e considerávamos a força agir pontualmente sobre o corpo, a moça e o sofá possuem dimensões de mesma ordem de grandeza, e a interação entre eles se dá por toda a área de contato entre eles. A moça aplica uma força sobre uma área do sofá, e pela terceira lei de Newton, o sofá exerce uma força sobre a moça de mesma intensidade e mesma direção. Show! Porém, no sentido oposto. Pode continuar. A razão entre essa força e a área de aplicação dessa força dá origem a outra grandeza física denominada pressão. Dessa forma, pode-se considerar a pressão uma medida de distribuição da força aplicada ao longo da área de contato. Há muitas outras situações corriqueiras em que a pressão está presente. Por exemplo, quando você corta um legume utilizando a faca, quando se senta numa cadeira, deita sobre uma cama ou quando uma enfermeira aplica uma injeção no seu braço. E ainda tem mais. Ao carregar seu material escolar dentro de uma mochila que tem alça mais estreita, sentirá um efeito maior da pressão sobre seus ombros do que se usar outra com alças largas. A prova disso será o desconforto local e até mesmo uma marca da alça da mochila sobre seus ombros. Ao usar roupas apertadas, perceberá o mesmo efeito. Quando você coloca um sapato apertado, como visto na figura 6, notará a marca em seu tornozelo ao retirá-lo. Matematicamente, a pressão corresponde à razão entre a força aplicada perpendicularmente sobre uma superfície ou uma componente perpendicular pela área de contato. É para continuar? Reparou na ideia do perpendicular à área de contato, que a Sofia acabou de ler? Uma componente perpendicular. Ele deixou claro, força aplicada perpendicularmente sobre uma superfície ou uma componente perpendicular. Então, ou seja, ou é diretamente a força ou aqui, ó, o meu exemplo, aonde eu tirei da força a tal da componente perpendicular FY, né? Que você vai precisar ficar ligadaço aqui. Aqui só uma observação a nível matemático, antes da Sofia continuar, já obrigado desde já, Sofia, é que essa força aplicada, geralmente ela vai ter um ângulo com a superfície, né? Ou com uma normal, aí vai variar, né? E aí eu preciso que você fique ligado nisso, porque você sabe que a decomposição FY e FX nada mais é do que F seno ou F cosseno de θ, sempre assim. Então, gostaria muito que você notasse que se o ângulo estiver aqui com a superfície, a nossa componente perpendicular é quem está sem o ângulo. E quem está sem usa seno, ok? Então, a nossa FY aqui, ó, só para você identificar, porque ela não vai ser dada, seria, nesse caso aqui, F seno de θ dividido pela área, ok? Então, nesse caso nosso aqui, a nossa componente perpendicular é F seno, F sem θ, F sem ângulo. Show? Virando a página aí, manda ver, Sofia. Num probleminha, ô Sofia, não, pode mandar ver. Só ia falar desse probleminha aqui, ó, do tijolo, que é um probleminha que aparece muito nos vestibulares, já que o nosso paralelepípedo tem 3 áreas diferentes, né? Uma base dele aqui, se eu virar ele aqui, ou se eu deixá-lo em pé aqui, nós temos 3 áreas diferentes para o mesmo tijolo, para o mesmo peso. Então, dependendo da forma como eu coloco ele, eu vou ter 3 pressões diferentes. Vai lá, Sofs. Segundo essa equação, a unidade de pressão no Sistema Internacional de Unidades é o Newton por metro quadrado, que também é denominada Pascal, PA, em homenagem ao físico francês Blaise Pascal. Blaise Pascal. É só porque está grifado aí, eu quis dar uma ênfase. Continue. Por suas contribuições em mecânica dos fluidos. Outras unidades importantes de pressão são as seguintes:
atmosfera, ATM, centímetro de coluna de mercúrio, CMHG, e libra-força por polegada quadrada. O famoso PSI, né? O PSI. Esta última geralmente é utilizada para expressar a pressão de ar nos pneus dos carros. Observe a figura 7, que mostra duas paredes em construção, uma com tijolos deitados e a outra com tijolos em pé. Os tijolos são idênticos, de modo que seus pesos são iguais. Por isso, cada tijolo no topo das paredes exerce uma força de compressão de mesma intensidade. No entanto, o tijolo de pé exerce uma pressão sobre a superfície de apoio maior do que a pressão feita pelo tijolo deitado, pois a força está distribuída sobre uma menor área. Figura 7. Embora os tijolos tenham pesos iguais, os dois tijolos de pé no topo da parede da esquerda exercem maior pressão do que os dois tijolos deitados no topo da parede direita. Cada área de 1 centímetro quadrado debaixo do tijolo de pé sofre uma força de maior intensidade do que a força que age sobre 1 centímetro quadrado debaixo do tijolo deitado. Se um tijolo for apoiado sobre um de seus lados menores, a área de apoio será muito pequena, de modo que a pressão será muito grande. A quina do tijolo apoiada na superfície pode até se quebrar em algum ponto, caso o material dele não seja de boa qualidade. Isso demonstra um fato importante. Quando o tijolo exerce uma pressão na base de apoio, essa também exerce uma pressão no tijolo. Obviamente, essa reciprocidade de pressões se deve à terceira lei de Newton. A figura 8 mostra outro exemplo simples que demonstra que para uma mesma força aplicada, a pressão exercida será inversamente proporcional à área de contato. A pessoa sentirá pressões diferentes ao aplicar a mesma força nas extremidades do lápis. O polegar e o indicador aplicam a mesma força sobre as extremidades do lápis e, por reação, elas também aplicam sobre os dedos forças de mesma intensidade. No entanto, a extremidade da ponta do lápis irá exercer maior pressão sobre o dedo indicador, porque a área da superfície de contato é menor. Por essa razão, a pessoa sentirá maior incômodo nessa região. Isso comprova que uma mesma força gera uma pressão elevada quando aplicada sobre uma área pequena e uma pressão menor quando a área de apoio é maior. A relação inversa entre a pressão e a área é verificada em várias situações do cotidiano. Às vezes, quando desejamos uma pressão pequena, usamos uma área de contato grande. O exemplo desse caso ocorre quando você senta em uma poltrona anatômica. O grande conforto que sente decorre do fato de exercer pouca pressão sobre o assento, uma vez que a força de compressão do seu corpo sobre a poltrona é distribuída sobre uma área muito maior do que a área do assento das cadeiras comuns. Caminhar na grama calçando sapato com salto agulha é um desafio. É praticamente inevitável que ele afunde no solo. Uma solução para reduzir a pressão exercida no solo é colocar o protetor de salto nessas ocasiões. A pessoa conseguirá caminhar com mais segurança porque o protetor aumentará a área de contato com a grama, diminuindo o valor da pressão. É uma solução prática e bem eficiente. Ô Simon, eu acho que você está mutado. Estou mutado. Eu perguntei, vocês viram, vocês conhecem a proteção de salto? Eu já vi. Né? Ele é transparente, tenta ver aí na figura, né, direitinho, ele é transparente como se fosse aquele negócio de pressão que você gruda na parede, aqueles plásticozinhos de silicone de pressão, né? Ele tem um negócio mais ou menos assim, ó. Ele é um disquinho. Você vai encaixar isso aqui no salto e ele fica um disquinho embaixo, né, para aumentar justamente a área de contato para o salto que vem afinando, né, o salto agulha que ele dá aquela afinada para ele não perfurar o local. Então, vários exemplos interessantes, né? Um exemplo do salto agulha
com a questão de ter uma área pequena e por isso aumentar a pressão, perfurar fácil. Tem como controlar isso, protetor de salto. A questão de aumentar a área no puff, né, nessas poltronas anatômicas, para que você sinta uma pressão menor, um conforto maior. E a ideia do lápis. Muita gente sempre acha que você consegue, ao segurar qualquer objeto aqui, ó, né? Tô apertando, ó. Meu polegar é mais forte que esse dedo aqui, ó. O dedão é mais forte, ó. Tá apertando mais. Nada a ver, né? Eu não consigo, segurando uma coisa, uma do lado e do outro da mão, fazer força diferente de um lado e do outro, né? Ah, esse dedo é mais forte que esse dedo aqui. Não consegue. Você vai apertar qualquer objeto sempre com a mesma força. Porém, vai sentir um desconforto maior. Até aqui com esse pincel eu sinto, né? Porque aqui atrás é abaulado, bonitinho, né? E aqui é pontudo, né? Tem umas pontas. Então, na hora de apertar os dois aqui, eu já sinto essa parte mais pontuda um pouquinho, uma dor maior no meu dedo, como se eu estivesse fazendo mais força no polegar. Mas a força, lembre-se, é a mesma. Questão de vestibular, isso aqui. A pressão é que é diferente, ok? Ela depende aí da área da superfície de contato que eu estou apertando, perfeito? Então, lindo. Tudo isso aqui é o que nós chamamos de pressão, que ele vem explicar na figura 11 com relação à faca, ok? Quanto mais eu afio ela, né, eu deixo aquele gume ali mais fininho. Note que a faca tem que fazer exatamente aquela quina embaixo, é por isso que você vai afiando, laminando a faca. Então, quanto mais fina é a área de contato, exercendo uma força pequena, eu consigo uma pressão maior sobre os alimentos, conseguindo cortar com mais facilidade, né? A faca que tá cega, como a gente costuma dizer, Deus me livre, né, velho? Você pega um trem macio, amassa ele, mas não consegue cortar, como é o caso de uma carne. Então você precisa da faca bem afiada, justamente para diminuir essa questão do ponto de ação. Vem falar aqui também da balança, né, moçada? Tá aí a balança, né? Que você pressiona, né, a superfície, o prato ou a libra, que a gente costuma dizer, ou simplesmente o ponto de apoio ali, pressionando ela, exercendo uma pressão ali para fazer a medição de força ou de massa, né, através do que você aperta ali. Então, nós temos aqui muitos exemplos, né, a apostila caprichou na quantidade de exemplos e, claro, né, vamos pedir para você trabalhar de novo lá na página 115 com os exercícios 4, 5 e 6, ok? Uma página que vem meio errada aqui, né, velho? Não sei na sua apostila, mas a minha tá meio branca, meio cinza. Confere aí para você ver. É mesmo. Né? Esquisito. Porque exercício é cinzentado assim, né? Quando tem os exercícios. Então, nós estamos lá na página 115, e aí, juntamente com aqueles exercícios que eu passei ontem, né, você já tem aquela tarefa, né? Nós fizemos 2, se eu não me engano, mas nós temos de 1 até o 3 da aula passada, e agora nós temos de 4 a 8 para fazer, que também está na página 116, ok? 4 a 8. Vamos praticar a nossa ideia? Exercícios 4, 5, 6, na página 115, e virando aí lá na página 116, o exercício número 8.